irmãos em Cristo, sejam muito bem-vindos à nossa devocional de hoje. Antes que eu inicie a devocional, eu gostaria de pedir algo a você, que você escute com todos os seus ouvidos. Isso é uma expressão para dizer para você, preste muito atenção naquilo que você vai ouvir agora. Porque se você é um cristão, isso é fundamental na sua vida. Bem, vamos então à nossa devocional. E eu tomo Filipenses capítulo 1, versículo 27, só a primeira frase, a parte A do versículo, que diz assim: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo. Bem, nós findamos a devocional anterior dizendo que Paulo menciona 3 elementos essenciais para a vitória na luta, no sentido de manter a integridade da fé. Hoje vamos abordar o primeiro deles, que é a coerência. A maior arma contra o inimigo não é um sermão inspirador e nem tampouco um livro poderoso, mas sim a vida coerente dos cristãos. O verbo viver que Paulo usa é relacionado à política e significa ter um comportamento condizente com sua condição de cidadão. Você e eu já tivemos experiências que atestam essa afirmação da palavra de Deus. Por exemplo, morando fora do Brasil nestes últimos anos, quantas não foram as vezes que presenciamos pessoas que fazem parte da comunidade brasileira agirem de forma errada e vergonhosa? Presenciamos ou ouvimos relatos de pessoas que estavam tentando fazer as coisas pelas vias do jeitinho brasileiro, ou tomando um empréstimo no banco local e depois foram embora para o Brasil sem pagar o empréstimo e outras contas que deixaram atrás. Ficamos envergonhados diante das instituições da cidade, contudo sabemos que essas pessoas não representam de fato o que há de melhor nos cidadãos de nosso país. Paulo dá a entender que nós cristãos somos cidadãos do céu e que, enquanto estamos aqui na terra, devemos nos comportar de maneira condizente com a nossa cidadania. Para o povo de Filipos, essa expressão provavelmente era bastante significativa, pois Filipos era uma cidade ou uma colônia romana e seus cidadãos eram, na realidade, cidadãos de Roma, protegidos pela lei romana. Vamos, no entanto, adicionar uma realidade aqui. A Igreja de Cristo é uma colônia do céu na terra. Ponha isso no seu coração. Então, temos o dever de nos comportar como cidadãos do céu. Assim, é preciso perguntar com frequência, diante de um espelho, se nos comportamos de maneira digna do Evangelho. Devemos andar de modo digno da vocação a que fomos chamados. Paulo nos fala sobre isso em Efésios 4:1. E, na verdade, isso significa viver de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado. Não cultivamos um bom comportamento a fim de irmos para o céu, como se pudéssemos ser salvos pelas boas obras. Não. Antes, o nosso comportamento deve ser exemplar, porque o nosso nome já está escrito no céu, onde temos a nossa cidadania. O único evangelho que o mundo conhece é o que vê refletido na vida dos cristãos. O Evangelho é a boa nova de que Cristo morreu por nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou. A mensagem do Evangelho é a boa nova de que os pecadores podem se tornar filhos do Altíssimo por meio da fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Acrescentar qualquer coisa ao Evangelho é o mesmo que destituí-lo do seu poder. Não somos salvos de nossos pecados pela fé em Cristo mais alguma coisa. Somos salvos somente pela fé em Cristo. Para concluir, alguém perguntou ao pastor de sua igreja. Alguns conhecidos têm uma ideia completamente errada do Evangelho. O Senhor poderia indicar alguns livros para que eu possa lhes dar? O pastor abriu a Bíblia em 2 Coríntios capítulo 3, verso 2 e leu: Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens.
Depois disso, ele afirmou a ela: há bons livros no mundo. Todavia, nem o melhor deles é capaz de substituir o seu modo de viver. Permita que essas pessoas vejam Jesus em seu comportamento e você terá a oportunidade de compartilhar o Evangelho de Cristo com elas. A maior arma contra o diabo é uma vida que se comporta de maneira condizente com a palavra de Deus. A coerência entre afirmar que é cristão e viver a vida cristã de modo digno é o primeiro elemento essencial para a vitória nesta batalha. Na próxima devocional, continuaremos a ver agora o segundo elemento. Minha oração é que Deus abençoe tremendamente o seu coração, que você possa compreender tudo aquilo que foi dito aqui e aplicar na sua vida. Bem, até a próxima devocional, se Deus assim o permitir.